Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, primeiro versículo em diante. 1 Samuel, capítulo 30, primeiro versículo em diante. Quinta-feira nós trouxemos uma palavra que tinha como tema: lute por sua família. Hoje o tema dessa mensagem é: salve sua família. E durante esse mês de maio, conforme os irmãos já bem sabem, é o mês da família e nós estaremos falando sobre família, levantando essa bandeira e declarando aos quatro cantos da terra que somos família. 1 Samuel capítulo 30. Se você encontrou, deixe a Bíblia aberta. Estou convencido, mais do que nunca, que o principal alvo do inimigo é justamente a família. Se ele conseguir atingir a família, ele atinge todas as outras áreas. E eu percebo muito claramente que toda essa investida do inimigo em relação à família apenas nos revela o quanto a família é importante para Deus. Quando Deus quis iniciar a história da humanidade, Ele começou através da família. De Adão e Eva, no jardim, começa a história. Na frente, quando Deus quis salvar a humanidade, começar uma nova geração, Ele faz através de quem? Da família, colocando a família de Noé na arca. Quando Deus quis estabelecer um povo, um reino, Ele começa através de quem? Da família, a família de Abraão. E quando Deus quis vir à terra e o verbo se encarnou, tomou forma humana, Ele enviou Jesus. Na verdade, Ele veio em Jesus. Ele veio aonde? Justamente na família, que é José e Maria. E não é por acaso que a igreja é uma grande família que será arrebatada aos céus. Então a família é um projeto de Deus. Eu diria que é o maior projeto de Deus. Se a família falhar, a igreja falha. Se a família falhar, a sociedade de modo geral falha. A sociedade é um reflexo da família. Costumo dizer que casamentos sarados geram famílias saudáveis e famílias saudáveis geram gerações abençoadas. Então, se nós estamos vivendo diversos conflitos, é justamente por problemas familiares. Rui Barbosa já dizia que a família é a célula máter da sociedade. Concordo plenamente. Só acrescentaria um detalhe: e o núcleo dessa célula é justamente o matrimônio. E nós vamos ver essa ira, essa revolta, essa indignação do inimigo contra a família. Não é de hoje. É interessante a história que hei de apresentar a vocês. Vai mostrar uma simples realidade. O inimigo das nossas almas, ele sabe que não pode atingir a Deus. Não há como. Deus é onipotente, inacessível. Então ele vai procurar atingir aquilo que Deus mais ama. E aquilo que Deus mais ama é justamente vidas. E é justamente família. É o projeto de Deus para nós. Você pode levantar a sua mão direita e declarar: somos família. Mais alto e mais forte: somos família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz. Vamos ler alguns versículos, tá, gente? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado, tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou,
pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Quando um por sua causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatã, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com eles estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18 ao 20. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também Davi tomou todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi, e dizia: este é o despojo de Davi. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Em suma, salvou a sua família e a família dos seus companheiros. Davi salvou sua família e a família dos seus companheiros. O tema, como já disse, é: salve sua família. Não sei se você percebeu, mas a família, de modo geral, está em guerra. Estamos diante desse conflito, onde há uma distorção e inversão de valores, bombardeando e combatendo em todo o tempo a família. Não é algo novo, não é algo recente, sempre existiu. E Davi é um testemunho de algo parecido. Para que você possa se situar no tempo e no espaço, permita-me contar um pouco dessa história. Davi escolheu os seus 600 homens valentes que o acompanhavam, e foi à terra dos filisteus. Fez aliança com Aquis, venceu uma grande batalha, e esses homens vêm cansados em uma viagem de 3 dias. É o que o texto está lendo. Se você prestou atenção, você percebeu. 3 dias de viagem. Então imagine esses homens cansados, exaustos, e mais do que isso, com muita saudade das suas esposas, com muita saudade dos seus filhos, com muita saudade dos seus lares. Ao se aproximarem de uma cidade, Ziclac, onde eles estavam residindo, eles só veem fumaça, poeira, e não encontram nada. Simplesmente os amalequitas invadiram a cidade de Ziclac, que estava vulnerável, e violaram tudo. Levaram as mulheres, levaram as crianças como escravos e reféns, sequestraram tudo e levaram os animais. Imagine essa cena comigo, imagine esse quadro, imagine a dor, a agonia, a angústia desses homens, que deviam pensar: estávamos em guerra, e o inimigo veio por outro lado, assolou as nossas casas, os nossos lares, a nossa nação, e levou tudo que nós temos. Gente, eu gostaria ainda na introdução pontuar 5 lições aqui. O inimigo, ele tem as mesmas estratégias e ele não muda. As mesmas estratégias, a tríplice missão do inimigo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, é matar, roubar e destruir, não muda. E se você for perceber, esse povo aqui sofreu perdas nas seguintes áreas. Primeira área, a área financeira. O inimigo atinge a família atacando a área financeira. Eles perderam tudo. Perderam seus bens, seus patrimônios, perderam suas posses. O inimigo extorquiu, usurpou e simplesmente roubaram. Eles agora não têm nada. Anos de sacrifícios, anos de investimento, e agora absolutamente nada. Então a primeira área que o inimigo atinge é justamente a área financeira. Você sabia que o segundo maior motivo do divórcio é justamente a área financeira? O primeiro é a relação extraconjugal. O segundo é a área financeira.
os casais entram em conflitos em todo o tempo, porque não sabe administrar, e a administração não está relacionado ao quanto você ganha, mas a como você administra. Tem pessoas que ganham pouco, mas vivem bem. Tem pessoas que ganham muito, mas vivem mal. É como você administra. São pessoas que compram o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Essa é a realidade dos nossos dias. Um conselho muito prático é: priorize suas necessidades e não seus desejos. Porque se você for saciar seus desejos, você nunca vai conseguir. Toda hora tem uma nova versão, toda hora é uma nova tendência. Não há como acompanhar essa tecnologia que a cada instante avança. Então, cuidado com as finanças, porque o inimigo vai tocar nas finanças. Assim como tocou nas finanças dessas famílias, da família de Davi e dos 600 homens. Existem casais que não conseguem se entender, que brigam justamente por essa questão das finanças. Eu conheci uma história em que uma esposa estava emprestando dinheiro a juros para o seu esposo. Ela estava sendo agiota do marido. Eu disse: misericórdia, Senhor, chegaram a esse ponto. Que não seja assim. Se serve de exemplo para você, em minha casa não tem isso, meu dinheiro, seu dinheiro. Não há isso, é o nosso dinheiro. A gente junta tudo que ganha e ali a gente começa a administrar, priorizando as necessidades, depois os desejos. É horrível quando um lar se torna um campo de batalha e as pessoas começam a discutir: isso é meu, cadê aquele iogurte que eu coloquei na geladeira, quem foi que tomou? Coisa terrível, né? Cadê aquele refrigerante que eu estava guardando para mim? Que não seja assim no seu lar. Então a primeira área que o inimigo atinge é a área financeira. Então eles veem e percebem que perderam tudo. Segunda área que o inimigo atinge na família é o casamento, é o matrimônio. Os inimigos levaram o quê? As mulheres desses homens. Nós não sabemos quanto tempo eles estavam na guerra, mas imagine, 3 dias de viagem, eles estavam cansados, com saudade das mulheres. Imagina o que é que eles iam fazer quando chegar em casa, depois de tomar banho. Aí quando chega, cadê as mulheres? Que absurdo, não estava lá. Assim o inimigo tem feito hoje, atingindo diretamente o matrimônio, diretamente o casamento através do divórcio. O divórcio em si é um problema, mas o que mais me preocupa é a motivação do divórcio. São motivos tão banais que o pessoal tem esquecido do que está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque eu, Senhor, abomino o divórcio. É difícil a Bíblia revelar algo que Deus odeia. Eis aí algo que Deus odeia. É justamente o divórcio. Tiraram as esposas, as mulheres daqueles homens. E o inimigo atinge diretamente no casamento. Quantos estão entendendo? Louvado seja Deus. Então esteja atento. Há uma aliança no altar entre você e sua esposa, você e seu esposo, entre esse casal e Deus. Deus é testemunha dessa aliança. Outra área que o inimigo atinge diretamente são os filhos. Você percebe que levaram filhos e filhas. Eles procuram os bens não tem, procura as mulheres, as esposas não encontram, procura os filhos, também foram levados, escravizados. Se você prestou atenção no texto, está escrito lá. Ele leva todos os filhos e filhas. O inimigo tem atingido nos filhos, levantando filhos contra pai, levantando os pais contra os filhos. Hoje o inimigo está dentro do nosso lar e a gente não percebe. E muitos filhos estão entrando no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da promiscuidade, da perversidade, justamente por falta de referência dentro de casa. E o inimigo está atacando nos filhos. Você já parou para perceber que as maiores feridas espirituais, elas nascem no nosso lar, porque ninguém tem poder de nos afetar mais do que aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que estão próximas. Não há como temer alguém que está longe, mas alguém que está perto, sim. Então, a outra área que o inimigo, a terceira área que o inimigo atinge é justamente os filhos. Nunca uma geração ficou tão carente de referência, órfãos de pais vivos. Os pais não têm atenção, não têm tempo, nem atenção para os filhos. Estão aí obcecados por essa rotina, completamente,
ganancioso, querendo ganhar o mundo e perdendo o seu lar, perdendo a sua casa. Quantos filhos não tem doente? Eu sempre digo aqui, olha, se você não for o melhor amigo do seu filho, um traficante vai procurar ser. Um pedófilo vai procurar ser. Se você não suprir esse vazio que há no coração do seu filho, pode ter certeza que alguém fará isso. E talvez essa pessoa seja de mau índole e venha roubar o seu filho. A outra área que o inimigo atinge, a quarta área, é finanças, casamento, filhos. A quarta é saúde. Se você for ver o texto, exatamente no versículo 6, vai dizer: Davi muito se angustiou e o povo ficou amargurado. A amargura é a porta aberta para os males em nossas vidas. Existem muitas doenças de origem psicossomática por causa da amargura que amarga, envenena o nosso coração e a nossa alma. A pessoa amargurada, ela só faz amargurar. Pessoa ferida só faz ferir. Pessoa doente só faz adoecer. Agora, Davi está angustiado. Olha o que o texto diz: Davi está angustiado, mas os outros estão o quê? Amargurados. E o que é que eles pensam em sua amargura? Vamos apedrejar Davi, seu líder, seu amigo. Eles pensam agora que tudo que aconteceu é culpa de Davi. E está isso aqui bem escrito, de uma forma bem explícita. Pessoa amargurada, ela quer matar. A pessoa amargurada, ela quer destruir. E ela faz isso no seu coração, porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão, ele se torna homicida. Agora é terrível esse ódio que nós acumulamos em nosso coração por causa do nosso irmão, ou seja lá quem for. Você já percebeu que é uma mágoa, uma amargura que você guarda, que só faz mal a você? É o veneno que você toma pensando que está fazendo mal ao outro. E é incrível que você quer essa pessoa distante, mas ela fica mais presente do que nunca. Porque você vai dormir e não consegue, insônia. Por causa de quem? Do dito cujo. Você vai comer, falta apetite, não consegue se alimentar, porque raiva, ira, revolta, isso só te faz mal. A quarta área que o inimigo atinge é justamente a saúde. Quinta área que o inimigo atinge. Se você percebeu, Davi tinha 600 homens. Quando ele decide ir aos amalequitas e lutar pela sua família, salvar a sua família, 200 ficaram no meio do caminho. Não sei se você prestou atenção. 200 estavam tão cansados, tão exaustos, que disseram: nós não iremos. E a quinta área é amigos que não acreditam nos seus projetos. É amigo que não acredita no seu sonho. É amigo que anda um tempo com você, mas depois, diante das dificuldades, desiste. É amigos que lhe abandonam no meio do caminho. Quinta área. Será que Jó sofreu nessas 5 áreas? Teve suas finanças, seu casamento, seus filhos, sua saúde e seus amigos abalados. As estratégias não mudam. As estratégias continuam sendo as mesmas. Agora, a grande questão é o que fazer. Imagine você nesse quadro, diante dessa situação tão horrenda e terrível. O que fazer para salvar minha família? De repente eu estou falando aqui para homens que estão vendo o seu casamento indo de água abaixo. Talvez eu esteja falando por mulheres que estão tentando sustentar a sua casa com todas as suas forças e está percebendo cada dia mais seu esposo distante e diferente. Talvez eu esteja falando aqui com pais que estão desesperados porque não sabem mais o que fazer, que já tentaram de todas as formas, de todos os meios, aconselhar os seus filhos, ajudar os seus filhos, mas a cada dia eles estão mais rebeldes. Talvez eu esteja aqui com filhos traumatizados, complexados, que estão vendo o pai deixar de colocar o que se deve colocar dentro de casa para sustentar outras casas, deixar de honrar os seus próprios filhos para usar para o seu bel prazer, para suas vãs jactâncias. Quem sabe você não está vendo sua família sendo assolada, devastada pela ira do inimigo. A pergunta a se fazer agora é: o que nós podemos fazer? Davi tomou uma atitude. Ele disse: eu vou salvar minha família. Essa atitude convenceu 400 homens que foram com ele. E você sabe, eles trouxeram tudo de volta. Suas finanças, seus casamentos, seus filhos.
a vitória trouxe a cura, e eles reconquistaram até os outros 200 que ficaram. Se você puder ler em casa, os 400 que foram com Davi disseram: e agora o que é que a gente faz com os 200 que ficaram? Davi é tão nobre, ele diz bem assim: a mesma parte será dividida igual para os que foram e para os que ficaram. Então, eu creio que em Deus, eu creio que nós hoje vamos restaurar a nossa vida financeira, nossa vida conjugal, nossos relacionamentos com pais e filhos e pais, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, e nós vamos restaurar também amizades que se perderam, porque nós vamos salvar a nossa família. Nós vamos lutar, batalhar, combater, proteger a nossa casa e o nosso lar. Amém? Glória a Deus. O que foi que Davi fez? Primeira lição, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força. Primeira lição que nós devemos fazer: lamente pelas perdas da sua família. Lamente, chore. Chore. Esse choro é um choro de revolta, é um choro de indignação, é um choro que diz: eu não aceito. Vai em prantos. Toda mudança, ela começou a partir das lágrimas. As lágrimas, meus irmãos, é a semente do terreno chamado milagre. Então chore. Davi chorou, todo o povo chorou, e chorou tanto que o texto diz bem assim: até perderem todas as suas forças. Chorem. A Bíblia nos diz em Mateus 5,4 que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E esse consolo não vem de homens, esse consolo vem de Deus. Esse consolo não vem da terra, esse consolo vem dos céus. Então não reprima o seu choro, chore. Dizem que é homem não chora, Deus só usa homem chorão. Tem um profeta que fez até um livro, Lamentações. Ele está chorando o tempo todo, do início ao fim. É o profeta Jeremias. Mas Deus usa homem chorão. Neemias um dia olhou para a atrocidade de Jerusalém e ele chorou por Jerusalém. Deus começou a usar Neemias a partir do momento que ele chorou. Jesus um dia sobe a Jerusalém e vê a situação em que ela se encontrava e chora por Jerusalém. Deus usa homens que choram, mulheres que choram, e não tem medo de chorar, de externizar suas emoções. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrima, ceifará com júbilo. Salmo 126. Aquele que semeia com lágrima, ele semeia na certeza que há uma promessa. Ele vai colher com alegria, ele vai colher com júbilo. Sabe por quê? Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Choro tem um tempo limitado, tem um tempo determinado. E quando vem o amanhecer com o resplandecer da aurora, não há trevas que possa prevalecer. Então chore, mas chore na certeza que esse tempo é um tempo curto. Que o sol da justiça voltará a brilhar novamente em nossas vidas. Chore nessa certeza. A Bíblia nos diz em Apocalipse 7:17 que Ele enxugará da nossa face todas as lágrimas. Imagine você tendo esse encontro com Jesus, Jesus indo lá, todas as lágrimas que você chorou não serão desperdiçadas, meu irmão. Jesus vai te consolar, Jesus vai te confortar. Davi me ensina isso. Se há algo que revolta o seu coração, que lhe traz indignação, você vai lamentar. Foi isso que ele fez. Lamente pelas perdas da sua família. Hoje eu vejo essa geração e, meus irmãos, eu fico movido por uma ira santa. Uma revolta santa que eu não posso me conformar com o que está vendo. Com essa imposição, querendo tratar com naturalidade. Isso me faz chorar diante de Deus. Me faz me preocupar o que será dos nossos filhos. Eu me preocupo o tempo todo com a educação dos meus meninos. Se meu tempo já foi difícil, imagino deles. Mas eu percebo que posso fazer algo e parado não posso ficar. Amém? Somos família e vamos salvar a nossa família. Segunda questão que Davi faz para salvar sua família, versículo 6.
Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém, versículo 6, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Isso é forte, gente. Aí essa versão diz: se fortaleceu em Deus. Ei, se olha bem para mim. Há momentos em nossas vidas a gente não deve olhar para as circunstâncias e as situações desfavoráveis. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 4, apóstolo Paulo escreveu Filipenses nas masmorras da prisão de Roma, aguardando sua morte. Ele tem a oportunidade para escrever para uma igreja. Sabe o que é que ele escreve? Alegrai-vos. E outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Reanimou-se Davi no Senhor, fortaleceu Davi no Senhor. Você olha para as circunstâncias, elas são tão caóticas, torna-se até deprimente. Você olha ao seu redor, não há motivo para ter esperança alguma. E se você está passando por isso, você está olhando para a direção errada, meu irmão. Olhe para o Senhor agora. E nele encontre ânimo, nele encontre força, nele encontre alegria. Alegrai-vos no Senhor, porque nas situações, nas circunstâncias, nas pessoas, nas condições, não há como ter alegria. Mas Deus é a fonte da nossa alegria, amém? Ele é a fonte da nossa força, amém? Então olhe para o Senhor. Se tudo está perdido, se todos disseram que não há mais jeito, que não há mais solução, se todos estão dizendo que você deve desistir, você deve abandonar, olhe para o Senhor, se alegre no Senhor, busque ânimo no Senhor. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi fez. Não há situação em minha vida, na sua vida, em que Deus não possa ser a solução. Ele está no controle, Ele não perde as rédeas da história, e Ele ainda transforma maldição em bênção, prantos em gozo, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus. Essa expressão tão simples, não temas, não temas, não temas, ela ocorre 366 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Pastor, o senhor falou 366, o ano tem 365. Deus pensou até nisso, em ocasiões do ano bissexto, está lá também, não temas. Não há motivo para temer, gente. Maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Recorra ao seu Deus, busque nele ânimo, busque nele força, para salvar a sua família, para salvar o seu casamento, para salvar os seus filhos, para salvar as suas finanças. Busque em Deus essa força. O que é que Davi faz além disso? Versículo 8. São lições extraordinárias. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás. E tudo, sabe o que significa tudo? É tudo mesmo, gente. Exatamente tudo libertarás. Versículo 8. Amém? Então consultou Davi ao Senhor. Eis a lição. A terceira lição: consulte a Deus. Ouça a voz de Deus. Provérbios 16, versículo 1 diz: o coração do homem faz muitos e muitos e muitos planos, mas do Senhor vem a resposta certa. Não perca tempo. Busque a Deus. Não queira agir por conta própria. Quantas vezes a gente não quebra a cara tentando agir da nossa forma, do nosso jeito e do nosso modo. Davi, ele convida o sacerdote Abiatar, e ali ele consulta a Deus para saber qual é a direção de Deus. Se a direção de Deus é de bênção, não importa o tamanho do desafio, do empecilho, do obstáculo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus ao nosso favor, quem ousará se levantar contra? Ainda que do outro lado tenha
a maior quantidade de pessoas. Se tiver você e Deus e você, você sempre será a maioria. Sempre será a maioria. Portanto, consulte a Deus. Olha o que Davi faz: lamenta por sua família, reanima-se em Deus por sua família, consulta ao Senhor por sua família. Você não sabe mais o que fazer para salvar o seu casamento? Pergunta a Deus. Você não sabe mais o que fazer para instruir os seus filhos, para orientar os seus filhos? E cada vez que você tenta, você percebe que o menino fica mais rebelde ainda. Procura Deus. Pergunta a Deus, mas não desista. Não desista. Não desista da sua casa, não desista do seu lar, não desista da sua família. Salve a sua família. Salve a sua família. Quarto lugar, o que Davi faz. Versículo 10. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados, que estavam a passar o ribeiro de Besor. Ou seja, Davi fez o que? Continuou. Quando as pessoas desistiram, Davi fez o que? Continuou. Um passo à frente. Mais um passo. Mais um passo além. Sabe o que isso significa? Você vai olhar ao seu redor e vai ver pessoas desistindo do casamento, pessoas desistindo dos filhos, pessoas desistindo dos pais, pessoas desistindo dos seus negócios, da sua vida financeira, pessoas desistindo da sua saúde. Isso é desestimulante, gente. Isso contagia. Mas olha o que o texto diz: Davi, porém, continuou. Continue. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens. Continue. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: não desista. Continue. 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 Davi persevera no Senhor. Persevera no Senhor, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Ele vai à terra do inimigo, ao terreno do adversário, ao território do opositor, que eram os amalequitas. E ele é o homem que chora, que ora e que luta, mas ele não desiste da sua família. Conclusão: ele restaurou tudo o que perdeu. O texto vai nos dizer que ele reconquistou tudo. Todos os espólios de guerra, todos os bens. O inimigo extorquiu e usurpou tudo. Restituição em tudo é a promessa de Deus para as nossas vidas. Restituição, sabe o que isso significa? Nada ficará nas mãos do inimigo. Nada. As tuas finanças não ficarão nas mãos do inimigo. Teu casamento não ficará nas mãos do inimigo. Os teus filhos não ficarão nas mãos do inimigo. A tua saúde não ficará nas mãos do inimigo. Os teus amigos não ficarão nas mãos do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar você para mudar essa história. Deus vai mudar você para transformar essa situação. Essa é a palavra de Deus, palavra de restauração. Permita-me aqui, irmão, ser repetitivo. Quinta-feira nós falamos sobre um tema: lute pela sua família. Hoje, salve sua família. Aparentemente o mesmo contexto, mas só que o contexto de luto pela sua família era na vida de Neemias, que colocou sua família dentro das muralhas. E ele teve uma ação defensiva e depois ofensiva. Ele protegeu e combateu por causa da sua família. Mas no final eu trouxe a seguinte conclusão, e eu gostaria de usar a mesma: a família não é simplesmente o maior patrimônio que nós temos, mas o único patrimônio que nós temos. Isso por uma razão muito simples, muito simples. Nós não podemos levar os bens, as posses, as propriedades para os céus. Não há como levar sua coleção de joias preciosas, raríssimas e valiosíssimas para os céus. Não há como levar para os céus seus títulos, seus diplomas. Não há como levar para os céus seu currículo. Não há para levar para o céu os seus carros,
seus quadros valiosíssimos. Não há como levar para o céu os seus dólares, as casas adquiridas, nada disso levamos para o céu, tudo isso fica. Agora nós podemos sim levar a nossa família para o céu. É possível levar a esposa para o céu, o esposo para o céu, o pai para o céu, a mãe para o céu, o filho para o céu, a filha para o céu. É possível levar os nossos amigos para os céus. Por isso, meu irmão, a família é o nosso único patrimônio, é o nosso bem maior. Não desista da sua família, não desista por nenhum motivo. Se a família está sendo açoitada, se a família está sendo ameaçada, é hora de nos levantarmos e de nos posicionarmos para salvar a nossa família. Foi isso que Davi fez em Ziclac. E a sua história me impulsiona, motiva a mim e a você, nos inspira a fazermos o mesmo. Você está disposto a isso? Se a sua família estiver ao seu lado, segura firme e diz: nós não vamos desistir da nossa família. Segura firme. A mão dessa pessoa diz: não vamos desistir da nossa família. Vamos salvar a nossa família. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.